Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos ver como criar uma API utilizando o banco de dados Mongo, tá? Lá no Atlas, a gente vai criar um banco e também nós vamos utilizar o Mongoose para fazer a conexão e toda a comunicação com o nosso banco. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu crio uma API com o Mongo, só que eu utilizo Prisma. Então o jeito que nós vamos fazer aqui hoje é um pouquinho diferente, tá? E também vou estar ajudando, tirando algumas dúvidas que surgiram no vídeo passado, que o pessoal me procurou, de alguns probleminhas que foram surgindo aí, tá bom? Mas antes da gente seguir esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Qualquer dúvida e sugestão que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários e segue a gente aqui nas nossas redes sociais. E no final desse vídeo eu vou te mostrar uma plataforma onde vai ter uma continuação desse vídeo aqui. Vou ensinar mais coisas lá dentro dessa plataforma que é gratuita, ok? Então, lá dentro, mas calma que no final eu te mostro. Fica comigo aí, beleza? Então vamos lá, vamos para a tela do meu computador. Show de bola! Então eu tô aqui ó, no site mongoosejs.com, tá? Esse carinha que nós vamos usar. O Mongoose, para quem não sabe, é só uma biblioteca, né? Uma lib que a gente usa para conectar, né, com um banco de dados do tipo Mongo. Então, como o próprio nome dele já diz, né? Mongoose é para conexão com banco de dados do tipo Mongo, ok? Tem como usar PostgreSQL nele? Não, tá? Não tem como, beleza? Aí você pode acessar, ver a documentação, né? Tem aqui, ó, parte de documentação, então ele mostra aqui bastante coisa para você, beleza? Eu vou estar lendo a documentação aqui, então já vou te mostrar pronto. E aí nós vamos criar um banco de dados aqui no Atlas, tá? Para quem não sabe o que é o Atlas, é a empresa responsável pelo Mongo, né? Então, o bom do Mongo é que a gente consegue criar um banco do tipo Mongo, né, em nuvem, ou seja, não precisa estar na nossa máquina, a gente não precisa instalar nada, não precisa fazer nada, tá? Então, você pode acessar, deixa eu abrir aqui uma aba anônima, que eu já estou logado. Ó, então você pode acessar aí cloud.mongodb.com, ok? Vim aqui, ó, na parte de cadastro, ok? Coloca o seu primeiro nome, segundo nome, enfim, preencha aqui, é um cadastro normal, como em qualquer outro lugar, tá bom? Eu vou pular essa etapa, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu fiz, né, o Mongo com o Prisma. Então, se você quer uma forma diferente de criar, eu vou deixar aqui embaixo o link para você também, beleza? Mas eu já criei a minha conta, então eu vou criar o meu banco aqui do zero, show? Então, eu tô aqui no painel, já estou logado, ó, não tem nenhum banco de dados criado. Vou clicar aqui para criar e aí vai dar várias opções. Eu já tinha um banco criado nessa conta aqui. Então talvez quando você entrar e clicar para criar um banco, a tela vai ser um pouquinho diferente, mas não tem problema. Provavelmente o teu já vai abrir na opção gratuita, tá? Só verifica, ok? Aqui ó, tem que ser a versão free, tá? Você não precisa pagar, não precisa colocar cartão, não precisa colocar nada, é um banco de dados gratuito. Só que claro que é um banco de dados limitado, né, galera? Não dá para usar isso aqui para muitas requisições. É mais para desenvolver, testar, enfim, tá? Beleza? Então, ó, tá aparecendo aqui free, eu não preciso pagar nada. Não vou selecionar a região nem nada, isso aqui não nos importa. Mas na verdade tem aqui, ó, no Brasil, tá? Então eu vou estar pegando essa opção aqui no Brasil por estar mais perto da gente aqui. Continua gratuito, ok? Então tem essa opção free. Essa opção free, gente, ela é uma opção compartilhada, tá? Então é um servidor, são recursos compartilhados entre a galera que usa o banco gratuito. Beleza? Eu vou criar o banco. Ok? E aí ele vai criar, no meu caso aqui, né? Ele já vai criar um usuário e uma senha, tá bom? Então não tem problema, eu vou mostrar essa senha aqui, vou colocar a senha porque teve um vídeo que eu fiz aí onde eu não mostrei a senha e o pessoal começou, não conseguiu fazer. Ah, Rafael, mas você não mostrou vídeo incompleto, então vou mostrar a senha aqui, depois eu apago esse banco de dados para vocês verem que eu não estou
inventando, né, ensinando pela metade. Então vou mostrar aqui, vou colocar a senha mesmo, tá bom? Então o usuário que eu vou criar vai ser startdev e a senha eu vou colocar startdev também, tá? Startdev, beleza. Criar usuário criado, tá? Vamos aqui, ó, o meu banco ele já está sendo criado, tá? Perceba que está aqui em loading, beleza? Então demora um pouquinho até o banco de dados ser criado. Então espera, fica tranquilo aí. Caso a hora que você for criar o teu banco, ele não redirecionar para a parte de usuário, você vem aqui, ó, ok? Nessa parte de acesso aqui, segurança, ok? E aí você pode adicionar um novo usuário. Show? Beleza? Inclusive era para ele estar listando aqui o usuário. Mas não tá. A gente já vê essa parte, tá? Vamos só esperar aqui o banco e aí eu vejo se o usuário está criado ou não. Belezinha? Show. Enquanto vai criando aqui, vamos aqui para nossa API. Então eu estou com o VS Code aberto aqui. Enquanto vai criando, a gente vai configurando o projeto aqui, tá bom? Então beleza. Vou abrir aqui o terminal. Eu só vou trocar a versão do Node aqui. Eu uso o NVM, então dependendo do projeto eu uso várias versões do Node aqui. Isso aqui você não precisa fazer, só tem Node instalado aí, ok? Vou iniciar o nosso projeto, né? Yarn init -y para ele não me fazer as perguntas. Iniciado. E agora eu vou adicionar aqui então, né? Yarn add. Vou adicionar o Express para criar nossa API, né? Já tem vídeo aqui no canal ensinando como criar API com o Express e tudo mais. E vamos adicionar aqui, ó, o Mongoose com 2 Os, ok? Mongoose. Beleza? Então tá. Feito aqui a instalação. Show. Vou criar aqui, né, o padrãozão, nossa pasta src. Dentro dessa pasta eu vou criar o app.js. Pode ser index.js, pode ser server.js. Vou até colocar aqui, ó, server.js, tá? Beleza? O nome, cara, não importa. Coloca o nome que você quiser. O objetivo aqui dos vídeos é que você entenda o que eu estou explicando. O nome do arquivo, o nome da pasta, você pode colocar o que você quiser. Beleza? Vamos começar importando aqui, então, o Express. Beleza? Para você saber se está instalado, aperta Ctrl/ e ele já aparece aqui, ó, Express. E também vamos importar o Mongoose. Eu dou o mesmo nome, né? Então, require aqui, Mongoose. Beleza, o Mongoose a gente já vai mexer nele, tá? Beleza, o que a gente faz agora? Vamos criar aqui a nossa variável app. Vamos instanciar ela aqui. Beleza. Agora eu vou só configurar, né, um middleware aqui, ó, para ele pegar as nossas requisições no formato JSON ou JSON, como alguns dizem. Beleza? Depois o nosso listening, né, vou rodar aqui na porta 3000, então eu vou criar a minha API na porta 3000, beleza? O que significa isso, cara? Quando você chamar o endereço da tua máquina 2.3000, a gente vai ver isso depois, a API vai ser ouvida, então ela vai ser acionada, tá? Vou colocar aqui um console, só a API rodando aqui, porta 3000. Beleza, perceba que o Mongoose eu não usei ainda, tá? Calma, a gente já vai ver. Vou limpar meu terminal, agora a gente vai fazer um node aqui, src/server.js. Deu um erro aqui, eu já tenho uma API rodando na porta 3000, deixa eu só parar ela aqui. Beleza, agora sim. Opa, deixa eu repetir aqui. Olha lá, API rodando na porta 3000. Aquele erro, gente, deu porque eu já tenho uma outra API aqui rodando na porta 3000, tá? Então eu só parei ela ali, beleza? Então, ó, API rodando. Show? Show de bola. Mas toda vez que eu mexer na minha API, eu vou ter que parar a aplicação, iniciar de novo para ela fazer as alterações. Para isso não acontecer, eu vou instalar o NodeMon como uma dependência de desenvolvimento. Opa, fiz errado aqui, apertei Enter sem querer. Então, yarn add -d, tá? NodeMon, ok? E aí, ó, ao invés de executar node src server.js, eu vou fazer o seguinte, ó. Yarn NodeMon.
Ó lá, API rodando. E agora, ó, só vou colocar um OK aqui, ó. A nossa aplicação, ela reinicia sozinho, tá? Dessa maneira não preciso ficar parando a nossa aplicação. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O nosso banco de dados já criou. Deixa eu ver se criou aqui o usuário. Ainda não. Mas vamos aqui, ó. Banco de dados. Agora eu vou clicar aqui, ó, em Connect, tá? E eu vou vir na segunda opção, ó. Conectar a minha aplicação, beleza? Ele já criou aqui sim, tá? O usuário. Beleza? Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Esse enderecinho aqui, ó. Eu vou copiar ele, tá? Copiado. Agora, vamos configurar o nosso banco de dados aqui. Então, depois que eu instanciei aqui o meu app, né? O meu Express, eu vou chamar o mongoose.connect, tá? E aqui, ó, eu vou simplesmente passar aquele endereço que eu acabei de copiar, ok? Perceba que eu acabei de colar. Só que se você olhar aqui, ó, ele não vem a senha, tá? Então tem que apagar, inclusive aqui esse sinalzinho, tá? E eu vou colocar Start Dev, que é a mesma senha que eu coloquei lá. Então aqui é o usuário, já vem pronto, e a senha que eu coloquei. Ok? Ok. Agora eu vou criar aqui uma conexão, uma constante chamada db, tá? E eu vou chamar o mongoose.connection. Perfeito? Pronto, aqui basicamente está configurado já o nosso servidor, tá? Já está conectado com o Mongo. Só que eu criei esse DB aqui porque é o seguinte, eu quero saber se eu consegui conectar, se eu não consegui, o que aconteceu, ok? Então para isso a gente pode colocar um listener, né? Ficar ouvindo aqui o evento, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, o DB, tá? Que é o Mongoose, a conexão que a gente criou, show? E eu vou ouvir o evento connect. Ok? Quando isso acontecer, significa que eu consegui conectar com o meu banco. Então eu vou colocar aqui um console, ó, banco de dados conectado com sucesso, tá? Só isso, só para eu saber aparecer aqui no terminal para mim se deu certo ou deu errado. Aí eu vou colocar um outro aqui, tá? Que é o error, para eu saber se isso aqui deu erro, né? Se deu algum erro, eu preciso saber. E aí eu posso jogar aqui, ó, numa variável error e posso colocar o seguinte, um console aqui escrito não foi possível conectar no banco. E aí eu dou um vírgula aqui e coloco o meu erro. Ok? Agora, a hora que eu apertar em salvar, teoricamente ele já vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Então rodei, ó lá, o banco de dados conectado com sucesso, ou seja, eu consegui conectar no meu banco. Tá tudo certinho agora, tá tudo pronto, tudo ok. Rafael, apareceu errado aqui, apareceu que não foi possível. Cara, dá uma olhadinha na tua senha, ok? Dá uma olhadinha se você errou. Um erro que aconteceu no outro vídeo que eu gravei com o Prisma é que o banco de dados do tipo Mongo, ele não tem tabela, né? A gente não chama tabela, a gente chama collection, ok? O que é uma collection? É como se fosse uma tabela, tá? É uma coleção. Você pode criar uma collection do tipo, coloca o nome depois desse barra e antes desse ponto de interrogação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, myapp. E aí é como se você estivesse criando uma tabela do tipo myapp. Tá? É esse o erro que muitas pessoas estavam tendo lá quando eu criei o vídeo com o Prisma. Então faltava criar uma collection, porque dava um erro falando que não era possível criar num vazio, tá? Então eu vou colocar aqui o nome, ó lá, perceba aqui, banco de dados conectado com sucesso. Esse myapp aqui, né, myapp, você pode colocar o nome que você quiser, papagaio aqui vai funcionar. Beleza? Então tá. Então tá tudo bonito, lindo de bonito. Só que o que acontece? No Mongo, né, não tem migration. Se você não sabe o que é migration, não tem problema. Assiste aqui. Vou colocar vídeos de todas as APIs aqui que eu já criei com o Prisma e aí você vai entender lá o que é migration, tá? Se você sabe, o Mongo ele não cria migration. Então nós temos que fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui, src, chamado models. Nós precisamos criar os modelos do nosso banco de dados, tá? E aqui, só para a gente exemplificar, eu vou criar
um CRUD de cliente, né? Como se fosse cliente. Então eu vou criar aqui um modelo de cliente, tá? E detalhe, toda vez que você vai mexer com banco de dados, você precisa de quem? Mongoose, tá? Sempre. Beleza? E aí, ó, eu vou criar aqui uma variável chamada esquema, beleza? Uma constante. E aí eu vou usar o Mongoose, que eu acabei de criar aqui em cima, ponto esquema, tá? Ou seja, eu vou criar um esquema do tipo Mongoose, ok? E aí eu vou criar aqui, ó, o client esquema, beleza? E aí eu faço aqui, ó, um novo new esquema, tá? E aqui nós vamos só colocar o que vai ter, né, a nossa tabela, digamos assim, de cliente, tá? Nossa tabela não, né? Aqui, gente, eu falei errado, agora que eu me toquei, tá? Esse cara aqui é como se fosse o nosso banco de dados, tá bom? Você pode ter vários nomes ali aqui dentro, tá? E o esquema é como se fosse, né, pensando lá no banco de dados relacional, é como se fosse as nossas tabelas, tá? E aí eu vou colocar três carinhas aqui, o name, o e-mail e o telefone, tá? Vamos supor que a gente vai fazer um cadastro de cliente aqui, ok? Então o name a gente faz dessa maneira, abre um objeto e aqui dentro a gente fala que tipo que é a coluna name. Então ela é uma coluna do tipo string, tá? E aqui você passa se esse campo ele é obrigatório ou não. Sim, né? Para ter um nome de cliente é obrigatório, beleza? Depois o e-mail, né? A gente faz da mesma forma, ok? Então o tipo da coluna e-mail é do tipo string, né? A gente vai salvar uma string. Opa, coloquei ponto e vírgula aqui e é só vírgula, ok? E depois também se é obrigatório o e-mail do cliente. Sim, é obrigatório, tá? E aí, por último, o telefone. Então aqui nesse caso eu vou colocar string também, tá? Porque geralmente a gente manda números só, né? Assim, ó, é o telefone. Mas eu vou colocar string caso você queira salvar, né? Já formatadinho aqui, enfim. Isso aqui é um outro tema, tá? E aí, a opção require eu vou colocar como falso, tá? Não é obrigatório o telefone para armazenar esse cara aqui. Agora o que eu vou fazer, eu vou exportar, então module.exports, eu não vou dar nome nenhum, eu vou exportar aqui, ó, mongoose.model. Então eu vou estar exportando isso aqui, o model, tá? Eu vou estar exportando o model. E o model, gente, é como se fosse um modelo para você entender. Esse é o modelo de cliente, nome, e-mail, telefone, né? Ele é um modelo, aí é o esboço para a gente salvar ele no banco de dados, tá? E aí eu coloco qual é o nome deste model. Isso aqui é muito importante. Presta atenção neste nome que você está colocando aqui, porque você vai precisar dele, tá? E aí você coloca aqui o client schema, que é esse cara que a gente criou aqui em cima. Então eu vou exportar o modelo com o nome client em C maiúsculo, presta atenção neste nome aqui, e eu vou colocar qual é o esquema, que é esse que eu acabei de criar aqui em cima. Ok? Ok, então tá salvo, beleza? O que eu vou fazer agora, eu vou vir aqui e vou criar pasta controller. E aí eu vou criar aqui, ó, client.controller.js, ok? Ok, então eu vou mexer com o meu banco de dados? Vou, então eu preciso do Mongoose, nesse caso aqui, tá? Importei o Mongoose. Agora é o seguinte, lá no Prisma, por exemplo, a gente usava lá, né? Vamos pôr aqui, Prisma, ponto, aí ponto, o nome da tabela que a gente queria e a ação que a gente ia fazer. Aqui nesse caso, a gente não vai usar assim, ó, Mongoose, ponto, nome da tabela, tá? Não vai. A gente vai falar qual é o esquema, o model. Lembra do model que a gente acabou de criar? Então, ó, eu vou colocar até com letra maiúscula essa minha constante. E aí eu vou pegar aqui, ó, mongoose.model e vou falar qual é o model que eu vou jogar aqui dentro. É o model client.
Repara que o nome que eu colocar aqui tem que ser o mesmo nome que eu exportei aqui. É dessa maneira que ele vai identificar, tá bom? Rafael, mas tu não está importando o arquivo. Calma, calma. A gente já vai fazer isso. Beleza? Então, tá aqui, criado. Show? Agora, a gente vai criar nossa primeira função, tá? Que é a função getClients. Ok? Aqui padrão, né? Recebe uma requisição e uma resposta do Express. Então aqui req de request, né? Requisição, e res de response, né? Resposta. Jogo aqui um bloco try-catch, ok? Se você não sabe o que é o bloco try-catch, é uma forma da gente capturar se alguma coisa deu certo ou deu errado. Se ficar dentro do try é porque a nossa função, né, o que nós estamos tentando fazer deu certo. Se cair no bloco catch é porque deu erro. E aí o erro pode ser por qualquer coisa. Pode ser porque não conseguiu conectar com o banco, pode ser um erro lá do banco, pode ser a nossa API aqui, eu escrevi alguma variável errado, vai cair no catch automaticamente. Por isso que a gente usa o try-catch, tá? Então vou criar aqui, ó, uma constante chamada clients, ok? Isso aqui tem que ser assíncrono, tá? E aí eu chamo aqui, ó, o client, que é esse cara que a gente acabou de importar aqui, que é o nosso model, ponto find. Somente isso, tá? E não passo nada, ok? Se isso aqui deu certo, então, retorno 200 e retorno os clients que eu acabei de encontrar. Se isso aqui der errado, eu retorno um status 400 e retorno o erro. Então esse res, né, é uma resposta que o próprio Express não dá, é uma forma de retornar o status 200, que é o status sucesso, se isso aqui der certo, e o send é enviar os clientes que ele encontrou aqui em cima. E aqui no caso 400 é um status de erro. Ok? Beleza. Feito isso, para a gente testar agora, a gente precisa criar as rotas, né? Então aqui dentro da pasta src, eu vou criar a pastinha chamada routes, né? E vou criar aqui o client.js ou client.routes.js também, tá? O nome, como eu já disse no começo do vídeo, fica aí como você quiser. Ok? Agora o que a gente precisa fazer? Precisa importar aquela função que está lá dentro do controller, client controller. Eu tenho a função getClients, ok? Vou criar aqui a minha função, então aqui vai ser client routes, vai receber o app, e aqui eu vou só criar uma função, que é o get, né? Barra client. Quando eu chamar a rota client, eu vou chamar a função getClients, ok? Show? Show. Agora eu vou vir aqui dentro de server.js, depois do nosso express.json, eu vou fazer o seguinte, vou importar esse arquivo de rotas, que está dentro de routes clients, tá? E eu preciso passar o app, então aqui depois eu simplesmente faço isso aqui, passando o app, beleza? Mas ainda temos um pequeno ajuste aqui. Perceba que dentro de controller nós estamos usando, né, pedindo para usar o model client, mas o model client ele não está sendo importado aqui dentro, né? Ele não existe aqui dentro, ok? Então o que a gente precisa? Dentro do nosso server, antes da nossa rota aqui, a gente precisa importar. Então vamos lá dentro de models e importar o model, né, de cliente. Então eu estou importando ele aqui e aqui embaixo eu tenho as rotas. Dessa maneira, o meu model client ele está visível globalmente na aplicação. Por quê? Porque ele está sendo importado dentro de server.js. E o meu server.js é o meu arquivo principal, é onde tudo começa a minha API, tudo parte dele. Aqui embaixo, nas minhas rotas, as minhas rotas, aqui ó, vou entrar dentro das rotas, as rotas têm a função, e aqui dentro eu consigo usar o client desta maneira. Ok? Salvei, deu um errinho aqui, deixa eu ver o que eu errei. Required is not a function, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Tá, aqui tá dando um errinho, tá galera, por causa do app. Então eu vou fazer diferente aqui, tá?
até é interessante a gente fazer desse jeito aqui, ó. Eu mudei o nome, tá? Eu tirei o client.round, só client, tá? Aqui dentro, eu esqueci, tá? Aqui a gente tem que importar dessa maneira aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra gente corrigir esse erro, vamos aqui dentro da pasta routes, tá? Eu vou criar o arquivo index. E aí eu vou importar o meu arquivo de rotas de client. Lá dentro eu tenho clients routes. E aqui eu vou exportar desse jeito, ó, módulo exports, tá? Eu não vou dar nome nenhum aqui dentro. E aqui eu só posso clients.routes, passando o epic para dentro dele. E aqui dentro, ao invés de eu importar esse cara, eu simplesmente faço isso e a minha API está rodando de novo. Vou apagar, vou dar um Ctrl S aqui de novo para você ver, tá? Então, eu só criei um arquivo index. Por quê? Dessa maneira aqui, você consegue ter as suas rotas separadas. Supor que você vai criar depois user. Cria um arquivo user, depois cria as suas rotas, né? Importa para dentro do index. E aí você não precisa mais mexer no teu server.js. Belezinha? Belezinha. Então, temos aqui a parte de get clients. Então, eu vou abrir aqui o Insomnia. Deixa eu diminuir um pouco esse cara aqui, que está muito grande. Beleza. Vou abrir o Insomnia aqui. Se você não sabe o que é Insomnia, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir o sitezinho aqui, que é o insomnia.rest. Faz o download desse cara. Para que serve Insomnia, se você nunca viu, né? Ele é parecido, ele tem a mesma função que o Postman. Os dois têm a mesma função, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o Postman. Ok? Ele serve para você fazer requisições, né? Como você não tem um front-end para você testar, você pode usar aqui o Insomnia, ok? Faz a instalação dele normal, depois cria aqui em HTTP request do tipo get. Então, http localhost 3000. Lembra dos 3000 que eu comentei da porta? Significa que na porta 3000 a minha API está lá funcionando. E aí eu coloco aqui, ó, /client, chamo e retornou vazio. Então deu um 200, mas retornou vazio. Por quê? Porque não temos ainda nenhum cliente, ok? Já vamos trabalhar agora nesse nosso camaradinho aqui, ok? Ok, então vamos lá. Como que a gente faz agora para criar? Então vamos criar aqui dentro do nosso controller, ó. Dentro do nosso controller, vou criar aqui a função createClient, ok? Vai receber uma requisição, uma resposta. Vou abrir aqui o meu bloco try_catch. Aqui async, escrevi errado. Beleza. Agora eu vou fazer uma constante client, tá? E aí, ó, eu faço desse jeito aqui, ó, new client. Lembra que client é o nosso model aqui em cima, tá? E aí eu passo o rec.body para dentro dele, que o body vai vir as informações do usuário, do cliente que eu quero salvar, né? Vem dentro da requisição rec.body, que é o corpo, né? Ali estão os dados que nós vamos enviar. Aí, ó, eu tenho que fazer aqui um await, chamando o client, que é essa variável que eu acabei de criar, ponto save, a função save para ela de fato salvar no banco de dados. Se isso aqui deu certo, então retorna um 200 e eu vou retornar um JSON nesse caso aqui, ó, com uma mensagem dizendo cliente criado com sucesso. Se der errado, eu já vou copiar o meu cat aqui, ó. Beleza? Joguei aqui dentro. Show. Agora eu só preciso criar minha rota, né? Então eu vou dentro de client.js, lá na pasta de rotas, importo o create client e vou criar aqui uma rota do tipo post. Então vou criar aqui o post /client. Quando eu chamar um post no /client, eu vou chamar a função create client. Minha aplicação reiniciou. Vou abrir aqui meu Insomnia, vou criar uma nova requisição, vou trocar aqui para o tipo post, vou colocar onde está a minha API, o endereço, né?
barra client. Aqui em body, seleciono o tipo JSON, ok? Vamos colocar o nome desse cliente, o nome vai ser Rafael. O e-mail desse cliente, o e-mail vai ser rafael@gmail.com. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, pessoal. Isso. E aí eu preciso do telefone, né? O telefone não é obrigatório, então eu vou passar aqui fone nulo, ok? Chamei, cliente criado com sucesso. Agora se eu venho aqui no meu get e chamo, eu tenho já uma informação salva aqui. Perceba que o ID aqui, gente, ó, ele tem um underline, inclusive, tá? E nós em momento algum falamos do ID. O ID ele automaticamente é adicionado, tá? E aí ele, no caso do Mongo, ele cria esse ID aqui com letras e números, tá? Ele não é um inteiro, ele é uma string, ok? Agora, para continuar o nosso CRUD aqui, vamos fazer um get para trazer um usuário específico, né? Eu posso até criar outro usuário aqui, ó, Maria. Vai ser maria@gmail.com. Vamos colocar um telefone aqui, colocar uns números quaisquer aqui, opa, tá difícil hoje. Criado com sucesso. Se eu faço um get agora, eu tenho 2 dados armazenados lá no meu banco de dados. E esse banco de dados, lembrando, está na nuvem, tá? Não está na nossa máquina, ok? Beleza. Então vamos continuar aqui. Vamos ver agora, vamos criar uma função para trazer um usuário pelo ID, né? Então vamos fazer aqui, ó, get client sem o S. Antes a gente fez get clients, né? Que retornam todos. Agora nós vamos fazer para retornar somente um usuário. Ok? Try catch, né? Padrãozão aqui, como sempre. Ok? Vou criar aqui uma constante chamada client, assíncrono, ok? Chamo o meu model client com C maiúsculo, por isso que eu coloquei C maiúsculo. E aí eu faço find one. E aí, ó, aqui no ID a gente faz diferente, tá? Lembra que o ID aqui ele tem esse underline, então underline, tá? O que vem em rec_params.id. Então, o ID que eu vou mandar, ele vai vir em rec_params.id. Então eu quero que o ID seja igual ao ID que eu vou mandar na minha requisição, ok? Se der certo, vou retornar o cliente. Se der errado, retorno aqui. Perceba que se você está acostumado aí com os vídeos que a gente usa o Prisma com banco SQL, eu não preciso converter isso aqui em número, tá? Por quê? Porque o ID nesse caso aqui é uma string, tá bom? Vamos nas nossas rotas. Vamos importar o get client e vamos fazer aqui a rota client /2.id, né? Porque a gente vai passar o ID aqui. Get client, tá? Cuidado para não importar o get clients, beleza? Abrindo aqui, eu já vou copiar esse ID aqui, ó. Eu vou copiar ele. Vou criar uma nova requisição. http://localhost 3000 /client. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, barra, e vou colar o ID, tá? Beleza, retornou só o ID, né? Só o cliente com base no ID que eu passei. Ok? Fácil, né? Show de bola. Como é que a gente faz agora para... Opa! Como é que a gente faz agora? Deixa eu minimizar aqui. Bom, a gente tem a listagem de todos pelo ID, a criação. Como é que a gente faz agora para editar, né? Então vamos criar aqui, ó, o update client. Vai receber a requisição, vai receber a resposta. Fazer aqui o meu try catch. Ok. Bom, para fazer para atualizar esse cara aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, await. Aí eu vou chamar o client, tá? Ponto finding by ID and update, ou seja, procura pelo ID e atualiza ele, tá? E aí que a gente passa
o rec.params.id, ok? E aqui eu faço o seguinte, ó, eu tenho que usar esse set, né? Eu vou setar o rec.body, ok? Então aqui está o meu ID e esse set é para atualizar, né? Para setar o que vem em body, ok? Agora eu vou responder aqui. Se der errado, falta só eu criar a minha rota. E update. Vou criar o app.put /client id. E eu chamo a função update. Beleza, chamei a função update client. Salvei. Vamos testar aqui. Vamos criar uma rota aqui do tipo put http localhost 3000 /client e vou, falta eu tirei aqui o ID, né? Eu vou editar aqui a Maria. Vamos mudar aqui o usuário agora. Eu vou editar a Maria. Então eu preciso colocar o nome aqui, o JSON. Então name eu vou trocar para Maria editado. O e-mail vai continuar maria@gmail.com. E agora o telefone que antes tinha, vou passar nulo. Chamei. Deu um errinho aqui, ó. Demorou. Se a gente olhar aqui, não aconteceu nada. Deixa eu ver aqui. Assim, né, galera? Eu não fiz o retorno aqui, ó. Então, errinho meu. Faltou a gente retornar o status 200, né? Vamos retornar aqui um JSON. Cliente atualizado com sucesso. Beleza, só tinha esquecido aqui. Chamei, cliente atualizado com sucesso. Se a gente faz um get, ó lá, Maria editado, o e-mail, e antes tinha o telefone, agora não tem mais. Beleza? E agora, para terminar o nosso CRUD, né? Não menos importante, vamos criar aqui mais uma função. Que vai ser o delete client. Faço aqui o nosso try catch. Ok? Agora, eu não vou retornar nada, né? Porque eu vou excluir. Então, eu faço aqui await. Chamo o client, lembrando que client com C maiúsculo é o nosso model. Ponto, finding by ID and delete. Tá? Para remover, passando o rec params.id. Se isso aqui deu certo, retorno o status 200 e posso retornar aqui, ó, um JSON com uma mensagem escrito cliente removido com sucesso. Caso dê errado, vou copiar aqui só para a gente agilizar. Vou colar. Dentro aqui da minha rota de cliente, importo a função delete. Agora eu faço aqui, né, um tipo delete, que vai ser /client /ID. Quando eu chamar o delete nessa rota, eu vou chamar o delete client. Ok? Vamos criar aqui mais uma. Agora vai ser do tipo delete http localhost 3000 /client deixa eu só copiar aqui o ID da Maria de novo e eu vou remover a Maria. Cliente removido com sucesso. Agora se eu vim aqui no get, ó, a Maria foi removida. Beleza? Então dessa maneira aqui, ó, uma API bem simples utilizando o Mongo, né, e o Mongoose com o nosso banco de dados em nuvem, tá? Mas agora eu tenho um convite para te fazer. Se você chegou até o final, fez essa API aqui, cara, maravilha. Só que tem muita coisa. Isso aqui é o início, né? Tem muita coisa ainda para a gente ver nessa API, ok? Por exemplo, aqui na listagem, cadê? Aqui, ó. Na listagem, vamos supor que a gente tenha 500 clientes cadastrados.
Será que é interessante eu trazer os 500 clientes de uma vez só? Não. Então é interessante fazer uma paginação. Trazer de 20 em 20, de 30 em 30, de 10 em 10, de 5 em 5, de 50 em 50, enfim. Beleza? Então a gente pode melhorar isso também, ok? Aqui, quando a gente for criar vários models, será que é interessante a gente ter que ficar importando model por model aqui dentro? Talvez não. Então, se você quer vídeos exclusivos deste cara aqui, continuar essa API, aprender mais coisas, conheça a Start Labs. Vou deixar o link aqui embaixo, eu vou acessar aqui agora para você ver. Aqui, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo. A Start Labs é uma plataforma exclusiva nossa, tá? Onde tem vários projetos aqui. No momento que eu estou gravando essa aula, não tem ainda o projetinho dessa API, porque eu estou gravando ela aqui agora. Daqui a pouco eu vou criar esse projeto, vou colocar uma continuação, mais vídeos. Então, quando você acessa aqui, ó, você tem aqui os vídeos que estão exclusivos nessa plataforma, e tem também desafios, onde eu dou um desafio para você fazer, e dessa forma você consegue praticar, né, um pouquinho aí. Então, se você quer entender melhor, ir mais a fundo, fazer mais coisas nessa API, link aqui embaixo, uma plataforma 100% gratuita, tá? Não precisa de cartão de crédito, não precisa nada, só coloca teu nome, teu e-mail, tua senha, e você já tem acesso à plataforma e consegue ali acessar todos os projetos que tem. São todos gratuitos e todos disponíveis para você. Só acessar o link aqui embaixo. Vai lá, vai ter conteúdo exclusivo desta API, do conteúdo aqui, desse vídeo que está aqui no YouTube, vai ter conteúdo exclusivo lá, não vai ser postado aqui no YouTube, tá bom? Vai estar exclusivo lá na plataforma, beleza? Espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo, aliás, né? Pro amigo aí que tá querendo aprender também programação. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar aquele like. E segue a gente nas redes sociais, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.